Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada, que a gente ainda não sabe se é do Ictus Podcast ou não, eu acho que vai ser. Ai, ai. Enfim, eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com o pastor Tiago Moreira, que é estranho ainda falar pastor, mas vamos lá, e a Carol Simão, pra gente conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 de Gênesis. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é só não falar pastor, ué. Fala assim, Thiago Moreira. Não tem problema nenhum. Chamar de bispo, de padre. Tudo bem, graças a Deus. É bom estar com vocês novamente para a gente continuar o nosso comentário bíblico e aprender um pouquinho mais do Senhor e da sua palavra. Isso aí, pessoal, é um prazer novamente estar aqui. E o pastor Tiago Moreira vai cansar da gente, hein? Porque capítulo 4 e Gênesis é grande, hein? Próximo episódio a gente chega em 10% já, hein? É. Já. Vamos ver o que vai acabar primeiro, Gênesis ou a pandemia? Pois é. Mas enfim, a gente passou pelo capítulo 3, talvez um dos capítulos mais emblemáticos aí da Bíblia, onde o pecado entra no mundo, e eu tinha até terminado, acho, brincando. No próximo episódio vai ter aí um primeiro pecadinho simples aí, né? De fato, a gente vai entrar então no primeiro pecadão aí da história do mundo. Beleza, eu vou ler os capítulos de 1 a 7 só pra gente começar o texto e aí depois a gente segue, tá bom? Beleza. Lembrando que a gente tá lendo na versão NVT da Mundo Cristão, a gente agradece muito a eles a autorização por usar esse texto nesse projeto. Se você tem interesse de adquirir essa Bíblia, tem link aí na descrição, fica à vontade. É uma tradução que eu tô gostando bastante, eu não sei vocês. Eu percebo que ela tem um quesinho de paráfrase, mas eu não sei se chega a ser esse ponto, porque antes da gente entrar no texto mesmo, tem dois grandes grupos aí de tradução para o português. Um é onde você está preocupado em se aproximar das palavras, especificamente do texto hebraico e grego. E aí sim é na ipsiliteris tradução. Paráfrase é quando você tenta traduzir a ideia do texto. E tem um ou outro versículo, nesse capítulo eu percebi um pouco mais, onde você percebe que não é exatamente a mesma palavra que está lá, mas é sim o sentido completo da coisa. Por isso a gente sempre fala que a ideia é que você tenha várias traduções para ir comparando e tal. Óbvio que você tem aquela sua do coração, onde você faz suas leituras principais, suas devocionais e tal. Mas via de regra, até para ter uma fluência melhor no texto, e isso a gente ganha quando começa a pensar um pouco em traduzir a ideia em vez de traduzir a palavra, até porque tem a transposição de línguas e às vezes só a tradução de palavras fica um pouquinho estranho. Eu tenho gostado bastante dessa tradução aqui, não sei o que vocês têm. Se já tem ou não alguma opinião, ou se ainda está muito cedo. Eu tenho gostado também. Eu não li a Bíblia toda nessa versão ainda, mas já li trechos da Bíblia na NVT. E tenho gostado, eu acho que ela traz um bom equilíbrio nessa questão. Porque às vezes tem versões que prezam, como foi dito aí, bastante pela literalidade. E a gente pode pensar assim, não, essa tradução é melhor. Mas às vezes o texto fica até obscuro, né, quando a gente traduz literalmente, porque a gente perde o sentido do que estava sendo dito para aquele povo que conhecia certos ditados, certas formas de escrita. E, por outro lado, acho que tem algumas versões que acabam exagerando, né, perdendo muito da beleza literária e também do contato ali com a língua original. Eu acho que a NVT consegue fazer um equilíbrio bom aqui, né, entre manter algumas coisas que são mais literais e que dão destaque ao texto, como a gente até vai ver hoje, uma coisinha aqui bem interessante, e também trazer o sentido bem claro para o leitor. Eu tenho gostado bastante. Eu também não posso reclamar, acho que assim, na nossa igreja a gente sempre adotou uma tradução apenas, então foi legal conhecer outras traduções. Depois de mais velha eu já conhecia, mas na nossa igreja a gente costuma usar aquela ARA, né? E é bem legal ver outras versões, exatamente pra gente ver outras interpretações, claro, né? Interpretações, tô falando de tradução, não do texto em si, né? Então, eu tenho gostado bastante. Depois que eu fiz uma entrevista com o pastor Randy Cook, foi uma das coisas que ele indicou pra gente ler o mesmo texto em várias versões. E é uma experiência interessante que eu tenho feito, tenho gostado. A NVT tem sido uma das minhas favoritas também.
Legal. E tem uma coisa interessante também, um outro ganho para quem lê, assim, tem que ter costume de ler bastante a Bíblia, em trocar de versões, é porque se você fica numa só, e eu era assim, a gente se acostuma tanto com, sei lá, determinadas passagens, porque a gente acaba decorando de verdade alguns trechos da Bíblia, e quando você vai ler pensando num relacionamento de verdade com Deus, esses textos, como ele já está meio decorado, ele tende a passar meio batido, sem você prestar atenção nele. E não é esse o propósito de se ler a Bíblia, né? Então, quando você vai para uma tradução diferente daquela que você decorou, aí você encontra de novo os textos que você achava que estava dentro de você, mas na verdade você só decorou e não estava nem prestando atenção a ele. Enfim. Aí, ó. Agora sim, vamos lá. Vamos parar de enrolação. Gênesis 4, eu vou até o verso 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Já podemos afirmar que Caim tinha a mesma profissão que o pai, né? Ele era lavrador, cuidava do solo. Uma das, né, profissões de Adão, né? O Adão acho que foi praticamente isso, né? A gente vê aqui 2 filhos, um seguindo para o lado da agricultura e o outro seguindo para o lado da pecuária, né? Eles precisavam de subsistência. Talvez fossem os únicos 2 grandes nichos de trabalho aí que eles tinham. Sim. Acho que Adão fazia um pouco dos dois também, né? Porque Adão tinha que cuidar dos animais, né? Sei lá. A gente não tem muita informação sobre isso. Mas eu acho que o primeiro destaque que eu vejo no texto, logo no versículo 1, que pra gente pode passar batido por ser algo tão natural pra nós, é o fato de Eva engravidar e dar à luz um filho. Porque é a primeira vez que isso está acontecendo, né? Pois é, então. Sim. E isso, na verdade, é manifestação da graça de Deus, porque foi o que Deus tinha prometido, que ela teria descendentes, né? Até naquele texto que a gente vai voltar, eu vou cumprir minha promessa do último podcast, falar um pouquinho sobre a questão do descendente lá, mas ela está dando à luz um filho, e isso mostra a graça de Deus, que decidiu não exterminar o primeiro casal, mesmo diante do pecado dele, usou da sua misericórdia, e está cumprindo a promessa que ele fez lá de Gênesis 3,15 da descendência. Então, acho que já nesse primeiro versículo a gente vê a graça de Deus e vê algo que, por mais que se torne natural pra gente hoje, né? Algo espetacular acontecendo, que é a vida sendo gerada a partir de 2 seres humanos. Sim. O que nós tínhamos até agora era Deus criando. E nós temos agora a vida sendo gerada a partir do primeiro casal. Eu acho que esse destaque é interessante no texto. Né? E com dores, né, Carol? Com dores. Não nos esqueçamos. Mas é verdade, Deus, é interessante, né, que você falou, Deus realmente sendo Deus, ele podia simplesmente exterminar Adão e Eva e construir outro casal. E pronto, agora esse aqui não deu certo, vamos pro próximo. Mas ele não faz isso. Ele quase fez isso, né, com Noé. Mas mesmo assim ele preservou um pouquinho ali, não começou do zero, ele deu um reboot, mas manteve o sistema operacional ali. Legal. O que eu achei interessante aqui nesse primeiro versículo é que a gente pode dizer com toda certeza que Caim foi o primeiro bebê do mundo, mas quando Eva engravidou, ela não ficou, o que eu tenho, né? Ela já sabia, né, o que ela tinha, né, que ela estava gerando uma vida, né? E fazendo aqui, vai ser a última vez, talvez a penúltima vez que eu vou falar da novelinha. Mas é porque assim... já tá acabando a novela, é isso?
Eu só assisti o primeiro capítulo exatamente porque todo mundo tava falando tão bem e eu queria ter as minhas próprias conclusões. Mas, na novela, traz muito essa coisa de que, o que você tem? Ai, não sei, tô sentindo um negócio aqui estranho, tá diferente. Nossa, mas a sua barriga tá crescendo, será que você tá doente? E... obviamente não foi assim, né? Não foi nem um pouco dessa forma, né? Eu sei que Deus, ele não conversava mais com Adão e Eva como antigamente, mas obviamente ele não deixava eles no escuro, né? Ou eu tô pensando besteira? Eu não sei. Tá bom. É evidente que aquela comunhão plena do jardim não existe mais, né? Uhum. Por causa da entrada do pecado no mundo. Sim. Mas, apesar de não termos revelação tão específica assim, nós vemos Deus continuando falando com as pessoas, né? Ele fala com Caim no texto aqui, inclusive, para repreendê-lo. Ele vai falar com outros personagens posteriormente em Gênesis. Então eu acho que é possível, né, que Adão e Eva continuavam recebendo orientação do Senhor, até porque eles ainda não tinham a lei, não tinham muitos parâmetros. Então eu acho que eles recebiam, mas o propósito do autor aqui de Moisés, né, não foi revelar isso pra gente, pelo menos, né? Então isso não é importante pra nós nesse sentido, né? Sim, sim. Nesse texto, o que já causa uma certa estranheza é o fato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e não ter aceitado a oferta de Caim. Notem que o Abel deu oferta de animais e Caim não. E aí eu comecei a dar uma pesquisada, não sei se vocês foram para esse lado ou não, mas eu vi alguns comentaristas falando que talvez, assim, a parte de sacrifícios de animais, Deus só vai instituir bem lá na frente já, quando tiver o povo de Israel mesmo. Mas alguns ainda defendem o que pra mim pareceu bem bizarro, na verdade, a ideia de que talvez Deus, depois do pecado, já tivesse meio que instruído Adão e Eva, ou sei lá, Caim e Abel, sobre alguma ideia de, olha, sacrifícios de animais é bom ou é requerido, ou seja lá o que for, como vai acontecer de verdade lá pra frente. E aí eles defendem, não, já que o Caim não fez sacrifícios de animais, então Deus desgostou da oferta dele. Eu achei bem bizarro, mas como eu vi isso aí e não saiu da minha cabeça, não sei, vai que eu tô desinformado, né? Eu acho que eu posso comentar um pouquinho sobre isso. Eu também acho essa interpretação não muito boa. Mas deixa eu só dar uma pinceladinha antes, em algo que me chamou a atenção antes da gente entrar na questão do sacrifício, que já é a próxima questão que eu tinha marcado aqui também. A expressão de Eva quando ela dá luz a Caim: com a ajuda do Senhor tive um filho. Lembra que nós ficamos discutindo no último podcast, né, no último episódio, sobre o perdão, a reconciliação de Adão e Eva com o Senhor, que a gente não tem muito indício de quando isso aconteceu, mas parece aqui na expressão de Eva de um reconhecimento de Deus e parece de uma reconciliação já com Deus, né? Ela coloca com a ajuda do Senhor, que eu tive ou adquiri, que parece com o som do nome Caim, né? Tem um jogo de palavras aqui no original, que eu adquiri um filho ou que eu tive um filho. Então parece que aqui já tem uma reconciliação do primeiro casal com o Senhor nesse trecho, apesar dela não estar evidente no texto, mas parece que Eva já reconhecia a soberania e o cuidado de Deus sobre ela ali. Eu ia até brincar falando que Deus não deixou eles ao Deus dará, mas ele deixou, né, ao Deus dará. E Deus continuou dando a eles, né? Agora, voltando à questão da oferta, eu já ouvi 3 interpretações sobre essa questão do porquê Deus aceitou o sacrifício de Caim e de Abel. E eu acho que a mais fraca delas foi a citada aí pelo Tiago, que é muito comum a gente ouvir isso, né? De que, Deus se agradou porque um era de animais e aí tinha o sangue, que a gente vai ver lá no Novo Testamento, que sem derramamento de sangue não há remissão e tal. E a outra não tinha, era, né, de frutas, dos cereais e da colheita, né? Eu não gosto dessa interpretação por 2 motivos. Primeiro, porque quando você olha para a revelação bíblica, como o Tiago disse, lá para Êxodo, Levítico principalmente, você vai ver que tem ofertas que não são de animais. Sim. Tem ofertas que são de cereais. De cereais, exato. Então, Deus também se agrada de ofertas de cereais ali em Levítico. Ele também institui ofertas desse tipo. Então eu acho que esse não é o motivo, tá bom? A segunda interpretação que eu ouço é que a atitude de Caim, o coração de Caim e de Abel eram distintos. Eu acho que essa tem sentido. Até porque a gente vai ver em outros textos da Bíblia, eu vou até citar mais pra frente, tem 3 textos do Novo Testamento que falam de Caim. Sim, eu já estava separando 2 deles aqui, mas acredito que vão ser os mesmos. Sim, são só 3 textos do Novo Testamento que falam.
É Judas, João e Hebreus. Isso. E eles falam sobre a atitude de Caim, né? Sobre o coração revelado na sua atitude. E para mim, uma outra evidência que agora parece para mim, pelo menos parece, ser textual, é a questão de como a oferta foi dada. Porque no versículo 3 diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, parece ter um contraste aqui no texto. Sim. Ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O que parece para mim, lendo o texto, é o seguinte: Caim trouxe algo ao Senhor. Algo que ele tinha lá, da sua produção. Mas Abel trouxe do melhor. Sim. Parece que o texto apresenta um contraste entre a atitude na oferta, de dar o melhor de Abel, e a atitude de Caim de simplesmente dar talvez o que lhe sobrava. Faz sentido. Essa ideia corrobora com 2 dos argumentos que você colocou aí. Eu vou pedir licença já para ler lá em Hebreus 11:4, que é um dos textos que vai aparecer, que é o famoso panteão dos heróis da fé aqui, né, em Hebreus 11. Lá ele vai dizer: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. E eu sei que tem gente que pega esse texto talvez para defender aquela primeira ideia de que, olha, tá vendo o sacrifício dele, o que ele escolheu, que foram os animais, é melhor do que os cereais. Mas não foi isso, é meio que o Thiago falou aí, né? Ele escolheu o melhor que ele tinha para Deus. E isso aí vai ser muito recorrente, vai ter muito eco na Bíblia, de que, ó, Deus tem que ser o primeiro, se ele não for o primeiro, não interessa. É isso que Deus acaba ensinando pra gente, né? Não tem um lugar pra mim no segundo lugar, nem no terceiro. Ou eu sou o primeiro na sua vida, ou eu não estou na sua vida. Acho que talvez seja a primeira vez que aparece isso. Outro comentário bobo que eu quero fazer, que o Thiago tá falando, tem 3 interpretações aqui, e algumas, essa primeira me parece meio estapafúrdia, apesar de que tem muita gente que defende ela, certo? Conforme você for estudando a Bíblia e se aprofundando, não só na Bíblia, mas nos comentários que as pessoas vão fazendo, é impressionante como a gente vê gente defendendo ideias estapafúrdias, né? Então acostume-se com isso, assim, não é porque alguém tá falando, é isso, não vá cegamente, tá? Tenha um bom critério, e o fato de você ter o costume de ler a Bíblia ajuda muito a gente a sair de grandes enrascadas aí, apresentadas por, entre aspas, aí, teólogos. E às vezes eles não estão nem mal intencionados, não, eles só estão errados mesmo, acreditam de verdade que estão no caminho aí. E lembrando que isso é efeito também da queda, né? A nossa interpretação bíblica não é perfeita porque a queda também afetou nossa capacidade de interpretação e de raciocínio, né? Por mais que a gente se ache super inteligente. Inclusive o que a gente está fazendo aqui, né, Thiago? Você tem que tomar um certo cuidado, porque nós somos pecadores igual a qualquer outra pessoa. Aliás, a gente pensou em colocar 3 pessoas até para dirimir um pouco isso. Não ficar sendo sempre a opinião de um só. Porque, assim, a coisa mais legal que tem é quando alguém discorda de mim e fala que eu tô errado, sabe? Então, exato. O fato de estarmos aqui em 3 e nós 3 sermos, até onde eu sei, né, pessoas sérias com Cristo. E, assim, pessoas que já vividas e tudo mais, vividas espiritualmente, biblicamente e tudo, a chance da gente falar besteira os 3 igual diminui um pouco. Mas não é impossível. A gente pode falar 3 besteiras diferentes, né? Pode. Isso. Mas pelo menos vai ficar claro que foram 3 diferentes, né? Mas enfim, a gente já falou então que o Abel parece que o coração dele estava mais próximo do Senhor do que o de Caim. E isso fica meio evidente na própria resposta, na reação do Caim adiante, né? Sim. E eu acho que isso, um pouquinho de aplicação, né? Para nós, como o Thiago já colocou, o Senhor não está preocupado só com o que a gente oferta, né? Mas como nós ofertamos e com o nosso coração diante disso. Eu acho que essa é a grande questão que o texto está apresentando para a gente, né? E trazendo para nossa época, né, em que as ofertas são diferentes, geralmente são em dinheiro, né? As ofertas da nossa época, as pessoas ficam muito preocupadas com quantidade. E Deus se preocupa com o nosso coração e com o nosso melhor. Eu acho que isso é importante da gente lembrar aqui. Tem o texto tradicional lá na época de Cristo já, onde a viúva pobre vai e deposita 2 moedinhas e diante de outros ricos que jogam um monte de oferta, e o próprio Cristo fala, ela ofertou muito mais que todo mundo, que ela deu tudo que ela tinha, e os outros estão dando o que está sobrando, o que talvez tenha sido de Caim, né? Eu separei um texto aqui, meio que nessa ideia de aplicação, que vai mostrar, e é interessante que ele seja do Antigo Testamento, onde ainda era vigente essa questão dos sacrifícios.
Então, de verdade, as pessoas tinham que fazer os sacrifícios de animais, expiação de pecado, esse tipo de coisa. Fazia parte do contexto deles, religioso, litúrgico deles lá. Eu tô em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. E assim, o texto segue, mas hoje talvez não soe tão forte isso porque a gente não vive esse contexto de sacrifícios. Mas para eles era muito isso, assim. Eu estou interessado no seu coração, é o que o Tiago está falando. E trazendo aí uma certa aplicação, ilustração aí dos nossos dias, mostra pra gente esse texto aqui de Caim, em que é perfeitamente possível uma pessoa ser, entre aspas, aí da igreja, e você ter ela, inclusive, até como, olha como essa pessoa é próxima de Deus, olha que grandiosa essa pessoa, mas na verdade essa pessoa com Deus não tem nenhum comprometimento. Isso é não só possível, como tem arrodo, né? Infelizmente. Sim. E talvez a aplicação mais direta para nós, do texto que você acabou de ler, de 1 Samuel, quem sabe, se Deus permitir, a gente chega lá em 1 Samuel, né? Opa, vamos lá. Amém. Nós podemos transportar, né, como aplicação para o nosso culto hoje. Quando nós cantamos, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós ofertamos, Deus se agrada disso? É claro que Deus se agrada, mas Deus se agrada quando isso é feito com o coração voltado para Ele. Quando isso não é feito com o coração voltado para Ele, isso não agrada. Pelo contrário, nós temos várias exortações fortes no Antigo Testamento, Isaías e outros profetas, que falam do culto que o povo estava prestando, que não era um culto a Deus. Eles estavam fazendo todas as práticas lá de culto deles, mas o coração deles estava longe do Senhor. Sim. É verdade. E antes da gente virar para a sequência do texto, eu queria que a gente conversasse sobre o que talvez mesmo, eu de verdade eu acho que é o ponto-chave desse capítulo inteiro, é o verso 7. Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Eu acho que a primeira coisa que a gente nota aqui, né, para chegar até esse diálogo de Deus com Caim, é a reação de Caim, né? Porque quando a oferta dele não é aceita, Caim tem duas opções. A opção primeira é, poxa, por que não foi aceito? Onde eu errei? O que está errado? O que eu preciso reparar aqui no meu coração, na minha oferta, porque o Senhor não se agradou dela? É uma autoavaliação, né? Que é o esperado de nós. E normalmente é o que a gente não faz, né? A segunda é a reação que ele teve. É ele se sentir injustiçado, ficar furioso. Sentir inveja do irmão. Que gera a inveja do irmão e uma série de coisas. Então, nós temos que refletir muito sobre isso, porque muitas vezes nós nos vemos em pecado, nós nos vemos fazendo aquilo que Deus não aceita. E a gente tem duas opções, ou a gente confessa e deixa, ou a gente vai cair nessa espiral descendente, como dizem por aí, de pecado, de autojustificação, de ira, de amargura, de se sentir injustiçado, e é o que está acontecendo com Caim aqui, a ponto disso ser visível, né? Porque o Senhor vira para ele e fala: por que você está tão furioso? Por que você está transtornado? Uma versão mais antiga e mais comum diz: por que descaiu o teu semblante? Ou seja, está na sua cara que tem alguma coisa errada. E quem é casado sabe o que é isso, né? De vez em quando, só olhar o rosto do cônjuge aí e falar: ixi, hoje deu ruim. Agora eu tenho uma questão aqui. Quando a gente aprende na escola bíblica dominical, por exemplo, sobre a história de Caim e Abel, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, eles sempre pintam como Caim é o filho mau e Abel é o filho bom. Eu cresci tendo essa visão, não vou mentir aqui, eu cresci sabendo que, olha, eu não tenho que fazer como Caim fez, mas hoje eu olho como, caramba, Caim ele foi mal o tempo todo, ele sempre apresentou aquilo que não era bom pra Deus, e num estudo que a gente faz, eu ouvi um pastor falando o seguinte: não, Caim, ele teve a mesma educação que Abel, e muito possivelmente ele era tão bem visto aos olhos dos pais como Abel era, né? E ele pecou, ele errou. E por isso talvez que, nem sei se tem mais pra frente a reação dos pais dele em relação ao sacrifício. Ao assassinato a gente sabe, né, que tem. Mas
Eu não sei por que as pessoas têm essa mania, né? De querer pintar, olha, você é mal, você é bom. E a gente acaba crescendo com esse estigma, né? É porque o relato dele foi esse, Carol. O relato dele foi esse. A gente não tem informações nenhuma sobre o restante da vida dele, a menos de que ele, depois que ele vai sofrer aí as consequências... Uhum. Primeiro que ele vai cair nessa espiral descendente aí que o Thiago falou, que é o que a gente vai ler em seguida, né? Uhum. Deus aqui, Deus Pai, né? Ele faz o papel do que o Espírito Santo faz pra nós cristãos hoje. Que é quando a gente começa a dar aquela escorregada no pecado, o Espírito Santo vem e fala, olha, cutuca, presta atenção, ó pra onde você tá indo, você vai mesmo? O que é interessante mostrar é que tanto nós aqui cristãos hoje, quanto o próprio Caim, eles tinham a opção de dar um basta. Porque se não tivesse, Deus não ia chegar e falar, ó, cabe a você parar com esse negócio aí. Mas é interessante que a vontade da carne aí, ela suplanta e fala, Deus, ignoro o que você está falando aí e vou seguir, porque meu semblante está caído. Eu acho que o que a gente não pode perder de vista, Carol, é que a nossa vida, ela é assim, ela é composta de decisões, reações. Então, apesar do texto não falar explicitamente, é óbvio nós pensarmos que eles tiveram de fato a mesma criação, mas Caim, diante de uma confrontação, decidiu ir para o lado do orgulho e não da humildade de ouvir a repreensão. Então a nossa vida, ela é composta de decisões. Por isso que as circunstâncias não definem quem nós somos. Elas têm influência, mas elas não definem quem nós somos. Então, Caim e Abel, ali diante das circunstâncias, eles tiveram reações e ações diferentes. E Caim é pintado como mal porque, como o Thiago disse, ele trilhou esse caminho. Ele decidiu trilhar esse caminho de maldade, de homicídio, né? Fraticídio aqui, né? Matar o próprio irmão. E o segundo texto que a gente falou que o Novo Testamento cita, fala justamente assim, ó, em 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então João fala que Caim foi por esse lado. Ele foi pro lado da maldade, de praticar a maldade. E isso gerou todo o restante. Pois é. Não só ele, né? A geração dele inteira, se for ver depois, a descendência dele vai se perder do Senhor, hein? Eu acho que o versículo 7 que você citou, Thiago, ele é emblemático mesmo. Porque eu acho que Deus está realmente falando isso. Olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. O que já nos implica que o que Caim estava fazendo não era certo, porque ele não foi aceito. Pois é. Então, a atitude do seu coração, a forma, a gente especulou algumas coisas aqui, mas ele não estava fazendo o que era certo perante o Senhor. E o aceito, no contexto aqui, é a aceitação do sacrifício dele. O que o próprio texto mostra que, na verdade, o que configurou o sacrifício não ter sido aceito não foi o conteúdo do sacrifício, mas o coração do próprio Caim. O próprio Deus respondeu isso para ele. Você vai ser aceito se você fizer o que é certo. Exato. E aí, né, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. A imagem que me vem quando eu leio esse texto é de um animal feroz rondando ali, né? Olha, toma cuidado. Se você for por esse caminho, o pecado está à porta para te devorar. Mas você que deve dominá-lo. Então, a ideia é do controle, né, do domínio próprio, de como a gente deve exercer domínio contra nossos desejos, contra nossos sentimentos, contra nossas emoções, para fazer aquilo que agrada a Deus. Eu acho que isso é bem emblemático. E às vezes você precisa ficar sozinho para isso. Eu tomo eu mesmo como exemplo. Eu tenho um problema de ira complicado, assim. Tem momentos em que eu perco as minhas estribeiras. Demorou muito tempo pra Renata aprender a lidar com isso. Não que eu agrido ela nem nada, tá? Mas eu saio de mim. Nunca fiz isso. E nunca farei. Mas, assim, o que ela aprendeu é que quando eu me iro a ponto de sair do prumo, ela vinha calma e tal, e vinha tentar consolar, sei lá, agir. E aí eu, cara, soltava os cachorros pra cima dela. Aí o que ela aprendeu, ela falou, olha, quando eu tô assim, eu já falei isso várias vezes, quando eu tô assim, me deixa. É o momento em que eu preciso ficar quieto, porque qualquer pessoa que vier falar ou tentar ajudar, eu vou agredir não vou xingar a pessoa, mas vocês entenderam, eu vou agredir. Não vai ser doce, né? Não vou ser doce. Hoje, não só ela fala, ó, seu pai precisa ficar sozinho, ela fala pros meus filhos também, ó. E é bom, porque eu caio em mim muito mais rápido, eu percebo que eu tô errado mais rápido, eu ofendo muito menos pessoas, então eu tenho que pedir menos perdões depois, porque, enfim, quando a gente peca e cai,
O único resultado de conciliação com Deus e com as pessoas é você ir lá e se humilhar diante delas e pedir perdão. E quando você tem esses pecados recorrentes, e eu digo isso por saber que é isso mesmo, você se vê na mesma situação de se humilhar pela mesma coisa 1 milhão de vezes. E não é bom, não é gostoso. É bom depois. Então, se você tem o seu problema, seja na ira, seja onde for, você tem que descobrir qual que é o caminho que você tem que seguir para você fugir desse pecado o mais rápido possível. Porque se você deixar, o fato da Renata vir tentar me consolar, ou às vezes até falar, não, mas você isso, e mesmo que ela estivesse com a razão, era jogar gasolina na fogueira, sabe? Essa conversa de, você tá errado, tem que existir? Tem, mas não agora. Aí, beleza, calmo, me desculpa, saí do meu... Beleza, agora vamos com a cabeça fria resolver os problemas. Aí tudo bem, funciona bem. Eu tô dando aqui um exemplo, e quando a gente dá exemplo de si mesmo, além de eu me desmerecer, o que é bom, né? Melhor do que eu desmerecer um terceiro, que não tem nada a ver com a história, mostra pra vocês que, com certeza, todo mundo tem os seus problemas aí e tem que aprender como lidar com eles. E essa autoavaliação, ela é fundamental. Foi o que faltou aqui para Caim, né? Ele resolveu seguir o seu orgulho, em vez de se avaliar e mudar. E controlar, como Deus falou para ele, né? O seu pecado, suas emoções, seus sentimentos. Ele decidiu ir pelo caminho dele. E a gente vai ver as consequências disso, né? Quem vai nos versos 8 a 16? Posso ir, eu. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar, e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra do Nod, a leste do Éden. Já posso dizer que uma vez meu pai perguntou, cadê sua irmã, Carol? Eu falei, eu não sou babá dela. E aí ele falou, tá agindo que nem Caim? Isso pesou muito no meu coração, hein, gente? Ai, ai. Mas tá bom, vamos lá. Não, mas a gente acabou de passar um capítulo no Irmãos Karamazov, que a gente também tá gravando nessa época aqui, onde em 2 capítulos seguintes, né, 2 personagens diferentes falam exatamente a mesma frase, e a gente tá suspeitando aqui que um dos 2 vai matar um dos personagens por causa dessa frase. Vamos ver, mas é emblemática essa frase. Exato. Bom, acontece o primeiro homicídio, como é que chama aí? Fraticídio? Fraticídio, né? Matou o irmão. Olha só. Matou uma pessoa, né? Sim. Sabe uma coisa que me pegou nesse texto aí? É que a gente tá falando aqui da Bíblia, que é uma literatura, né? Mas o relato do assassinato, ele é super direto, né? Não tem uma trama desenvolvendo, não tem uma emoção envolvida. É tipo, calcei meu tênis, assim. Ele foi lá e matou o irmão, ponto, acabou. E aí o texto vai dar atenção e trabalhar mais, é o resultado disso, não o ato em si. Não sei se vocês repararam, Abel é uma vítima muda no texto, ele não fala nada. Pois é, então. Ele Verdade. fala pela terra que clama a Deus. Você não tem uma fala de Abel no texto, só Caim fala no texto. Deus e Caim falam, Abel não fala nada, né? É um personagem totalmente passivo aqui no texto. Uhum. No entanto, ele é exaltado lá em Hebreus 11, Sim. hein? Olha que legal. Exatamente. E ele tá sofrendo aqui e parece uma certa inocência até. Não que ele fosse sem pecado, evidentemente que nós sabemos que todos, a partir de Adão e Eva, já nascem, né? Com a semente do pecado.
Mas nós vemos uma certa inocência. O irmão chega pra ele e fala, vamos ao campo, né? Como se fosse a coisa mais simples e... Normal. Vamos lá no campo comigo. Talvez né? fosse lá normal dos dois irmãos, sei lá. Sim, talvez fosse, mas ele não consegue perceber o que Deus percebe, né? Do semblante transtornado de Caim. Caim chega e diz, vamos ao campo. E ele vai com o irmão e, como o Thiago disse, o texto é bem direto. Ele vai lá, ataca o irmão e o mata. Enfim, bem direto para você ver como o pecado vai fermentando no coração quando a gente não o domina, como o texto diz, mas é dominado, é controlado por ele. Como isso vai fermentando. E às vezes a gente fala as coisas assim, né? Não, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E a gente tem que estar muito atento, né? Porque a própria Bíblia lá no Novo Testamento vai falar, né? Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Porque todos nós somos suscetíveis quando deixamos o pecado dominar nosso coração. Se a gente for pensar pelo lado do Caim, o que será que ele esperava ganhar com isso? Algo do tipo, se Deus não me aceita, não vai aceitar ninguém? Porque aceitou Abel? Eu acho que ele nem pensava nas consequências, né? Eu tô com raiva do Abel, vou matar ele. É tão estranho, sabe? Porque assim, quando a gente peca, a gente tá em busca de algo, né? Ele tava em busca do quê aí? Vingança contra alguém que não fez nada pra ele, sabe? Eu já ouvi alguém falando assim, apesar disso não estar explicitamente na Bíblia, pra mim faz sentido. A ira de Caim, no final das contas, era contra Deus, por Deus não ter aceito. Caim não pode matar Deus, então ele mata Abel. Faz sentido. É quem ele pode matar. Que é com quem Deus tá se agradando, né? Exatamente. É aquele negócio, né? Qualquer exemplo, mas vamos usar o exemplo bíblico. Os filhos de Jacó têm inveja de José, porque José é o filho preferido. Aqui não tem o caso de preferência, que é o caso de ser aceito ou não, mas é o filho preferido. O que eles fazem? Eles pegam esse filho e dão um fim nele, né? Ou pelo menos tentam dar um fim nele. Mas na verdade a indignação deles era contra o pai, que dava preferência ao filho, né? É o ser humano, né? Sim. O que eu achei interessante aqui, seguindo os versículos, é que Deus castiga, né, Caim, né? Na verdade, primeiro ele questiona, né? O que você fez? O sangue do seu irmão clama. Obviamente que a gente sabia desde o início que Deus sabia o que Caim ia fazer. É interessante o eco que tem isso com Adão e Eva, né, Carol? Sim. Porque foi igualzinho lá quando eles pecam e Deus vem lá, e aí? O que aconteceu, né? Onde dando tá aquela seu irmão? chance. Dando aquela chance de arrependimento, talvez, não sei. Sim. Pois é. E aí Deus, ele fala, né, você nunca vai, as suas colheitas nunca vão mais ser proveitosas, né, por mais que você se esforce, né. Caim reclama com Deus, né, poxa, ele ainda reclama, né, Deus podia ter tirado a vida dele ali naquele momento, e ele só fala, pô, Deus, você tá me expulsando da minha terra, eu vou ser um andarilho. E aí uma coisa que, mais uma vez, eu acabo me achando até muito infantil nesse sentido, é que eu sempre pensei que até o assassinato E quando eu falo eu sempre, gente, quando eu era criança, tá? Que só existiam 4 pessoas na Terra. Adão, Eva, Caim e Abel. É isso que tem nome, por enquanto, né? Isso mesmo. E aí, mais pra frente, a gente vê que Caim fala, mas assim, quem vai me encontrar vai me matar. Poxa, os próprios irmãos dele, né, vão matá-lo, porque essa que é a verdade, né? Não tinha outra forma de ter outros seres humanos na Terra se não fosse através de Adão e Eva, né? E aí a minha pergunta e sei lá se eu tô viajando, e possivelmente eu tô viajando, eles iriam matar Caim por causa do que ele tinha feito, Abel? Com certeza, né? É interessante que a pena de morte, ela só vai aparecer depois de Noé ali, né? Deus não tinha colocado, pelo menos não é revelado pra gente aqui, de que a pena por tirar uma vida seja a própria vida. Isso acontece lá na frente, tá? Pessoal que defende a ideia de, a pena de morte não é coisa de Deus, a gente pode discutir se ela é vigente ou não, hoje. Mas que é bíblica, pelo menos na época após Noé, Isso não tem nem como questionar. Uhum. Mas eu não sei se Deus já tinha se revelado para eles dessa forma, mas o fato é que o Caim tinha completa noção de qual deveria ser a punição dele, né? Sim. Pensando no fato de que Deus falou... Deus já tinha tirado de Adão a facilidade de plantação, né? Porque antes ele só colhia. Depois vem ervas daninhas e tudo. E aqui piora um pouco mais pro caso de Caim. E lembra, Caim, ele era agricultor. Então, o trabalho dele é plantação. E para quem trabalha com plantação, eu imagino que seja muito importante que você fique parado no mesmo lugar esperando a coisa crescer, né? E aí Deus falou, olha, você vai ter mais trabalho para plantar e ainda você não vai poder mais ficar parado num lugar só, você vai se tornar um andarilho. Por isso que ele acha ruim.
mais uma vez voltando a esse ponto, né? Quando a pessoa não se arrepende, não confessa seu pecado, não se volta para o Senhor, ela sempre vai se achar injustiçada. E ela vai alimentando esse sentimento dentro dela. Então Caim não percebe a loucura que ele fez. Ele é mal criado, né? Ele se sente injustiçado, ele vira para Deus e fala, eu sou babá do meu irmão, eu sou responsável pelo meu irmão. Você vai vendo um coração totalmente endurecido, e quando Deus dá o castigo dele, que poderia e deveria talvez, né, se não fosse pela misericórdia de Deus, ser a morte, ele ainda acha ruim, né? Ele ainda acha ruim o que Deus está fazendo para ele, né? Ele acha maior do que o que ele fez a Abel, né? Ele matou Abel, e ele tá achando ruim algo que não foi a morte dele, né? Bizarro. Eu acho que é o endurecimento que o pecado causa, né? Só pra gente ler o último texto que eu falei que o Novo Testamento cita de Caim, ele trata um pouquinho sobre essa questão, né? Falando sobre os falsos mestres lá em Judas, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instintos, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Então o texto mostra o caminho de Caim, de racionalidade. De ser alguém que está totalmente, de fato, transtornado e que não se volta, não se arrepende, não para, não cai em si. Ele continua indo cada vez mais profundo do poço. E aí Deus coloca a marca nele, né? Essa tão questionada marca. E é a última coisa que eu vou falar da novelinha. Eu falei que ia falar só duas coisas. Essa é a última, e não falo mais da novelinha. Eu já vi pessoas especulando que essa marca teria sido no peito, na cabeça. E aí a novela fala sempre nas mãos, como se ele tivesse sempre com sangue nas mãos, e na testa. Na testa não explica bem porquê, mas nas mãos eu achei interessante, não necessariamente certo, mas achei interessante porque ele sempre vai ter aquela coisa do sangue nas mãos, o sangue inocente. Mas na Bíblia não fala, né? Aonde foi. A gente sabia que era visível. Mas não sabemos de onde foi. E assim, estudando um pouco esse capítulo, a gente percebe que isso foi um sinal de favor, de amor de Deus, né, pra com Caim, né? Porque Caim cometeu um homicídio e quem atentasse contra Caim sofreria 7 vezes mais, né? Poxa, Deus é muito bom, viu? Porque, olha, eu no lugar dele não sei não, protegendo o assassino aí, né? Pois Paciência, né? Eu enxergo essa marca aí, Carol, como uma moeda de duas faces aí. A primeira é essa que você falou, que é uma certa misericórdia de Deus, né? De poupar a vida dele. Mas uma segunda, talvez seja o lado da culpa. Porque dado que ele tem uma marca física e visível, ele mesmo ia ver essa marca sempre. E ele jamais ia esquecer do pecado dele. E eu nunca vi ninguém falando isso de púlpito, pelo menos, numa pregação. Mas é algo interessante, né? Os nossos pecados, Deus afasta ele de nós e tudo. Mas às vezes, dependendo do que a gente faz, as consequências desse pecado acompanham a gente a vida toda. E faz com que, de fato, a gente acabe sofrendo sobre essas consequências. E no verso 15... no verso 14. Também é um negócio que passa batido, facinho. Tu me expulsaste da terra, isso a gente já falou, e de tua presença. Então Deus fala, sai de perto de mim, né? E é o que o pecado faz. Afasta a gente de Deus. Então ele reclama, apesar de ele estar brigando com Deus aqui, né? Tentando até indiretamente matar o próprio Deus. Ele reclama e fala, olha, você me expulsou da sua presença. E isso aqui é uma coisa bem grave, talvez até muito mais grave do que a parte de você me expulsou da minha terra, né? Eu acho que é a consequência final e a pior consequência, porque o versículo 16 termina com isso, né? Caim saiu da presença do Senhor. Pois é. Ele saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. E aí aqui nessa Bíblia, a NVT, novamente faz menção a esse leste, né? Que olha Adão aí, e Eva foram a leste e Caim foi... Alegorizar aí, hein, Carol? Não sou eu, tá aqui, entendeu? O Agostinho fazia muito isso, né, Thiago? Ai. Ó, pessoal da ZL aqui de São Paulo, ninguém tá falando mal de vocês, não. Não, que isso? Tá vendo? Vem lá de trás esse negócio da Zona Leste ser ruim, né? 17 a 24, é isso? Sou eu? 17 a 24, isso. Vamos lá.
Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Que não é o mesmo Enoque que a gente vai ver mais pra frente, tá? Se você conhece a história de Enoque. Meu filho fica confuso com isso quando a gente faz leitura. A gente tá fazendo leitura bíblica toda a família junto esse ano. E aí ele vê os nomes se repetindo e ele fala assim, mas por que 2 Enoque, né? Ele fala, não tem 2 João, 2 Tiago, né? Nesse podcast, inclusive, tem 2 Tiago. Exato. Então Caim fundou uma cidade a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz. Escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Não fica dúvidas que Caim casou com uma irmã, né? Não, só tem, né? Se saiu de Adão como, e né? Eva. Pode ser que seja uma... Mais pra baixo na geração. É neto? Não é neto, é... Prima. É uma prima? É filha de um irmão. Sobrinha? É prima, né? Sobrinha? Sobrinha. Filha do irmão e sobrinha. Pode ser que tenha sido uma sobrinha, não dá pra saber. Mas é alguém que veio lá do Adão e Eva, com certeza. Lembrando que a gente vai ver daqui a pouco, acho que capítulo seguinte vai começar a mostrar a idade das pessoas. Então, se você acha isso um grande absurdo, as pessoas viviam quase 1000 anos. Então dá tempo de ter filha roda aí. Né? Dá tempo de encher uma cidade aí. Lembrando também que as genealogias bíblicas não são exaustivas. Isso. Nem a questão de é filho e tal, a palavra na verdade é descendente, então pode ser que tenha pulando gerações aí, né? Não só pular gerações, como às vezes não coloca todos os filhos que uma pessoa teve, às vezes coloca só o primeiro. Não coloca as mulheres, muitas vezes nas genealogias, pelo costume oriental, antigo. Então você fala assim, nossa, mas Caim casou com que mulher? Às vezes não fala, né? Só aparece as pessoas ali, né? Sim, interessante. Eu vou mencionar aqui no 5:4 que a gente vai entrar, né? Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Então tem aqui a referência de que Adão teve muitos outros filhos e filhas aí. Eu tenho algumas coisas que me chamou a atenção nesse texto. Quando começa a aparecer genealogias, a gente tende a passar com o cérebro desligado, né? Ou nem passar. Mas eu trouxe alguns pontos aqui que são interessantes. O primeiro é que Lameque é o primeiro indício bíblico de bigamia, né? E Deus tinha instituído o casamento lá, em Adão e Eva, os dois se tornarão uma só carne. Então já começa a mostrar da descendência de Caim aqui que a coisa meio que se degringola chegando em Lameque, que a gente vê que é um grande de um arrogante, né? Sim. Eu acho que isso é efeito de Caim sair da presença do Senhor. Então, a gente não precisa nem explanar muito, porque a gente sabe como é, né, o mundo hoje em dia. Longe de Deus, o quanto as pessoas vão se chafurdando aí na lama. Tá, mas antes de você continuar, desculpa cortar o seu raciocínio, o versículo 17, ele me trouxe uma dúvida. Caim foi condenado por Deus a ser um andarilho. E como assim ele funda uma cidade? Eu também me incomodei com isso. E pra minha cabeça, isso aqui é Caim tentando ir contra o castigo de Deus, ou a palavra de Deus pra ele. Ele sendo desobediente mais uma vez. Não sei. Eu não pesquisei a fundo, não reparei na verdade, não pesquisei a fundo o termo no original. Mas fundar não necessariamente pode significar que ele habitou permanentemente lá. Entendi. Eu li em algum... É difícil que eu começo a ler tanta coisa e não anoto, mas a própria palavra Enoque tinha alguma coisa a ver com fixar residência ou alguma coisa assim. Não sei se você tem fácil aí, Thiago. Não reparei. Eu sei que a cidade de Nod, já que a gente entrou nesse tema de nomes e tudo, quando a gente fala lá no versículo 16, significa andança sem rumo. Eu achei aqui, ó, Enoque. É uma outra bíblia de estudo que eu tenho aqui. Ele diz o nome significa iniciação. Era símbolo da nova cidade onde Caim tentaria abrandar a sua maldição. Então, talvez eu tenha pego daqui essa ideia de que Caim está tentando diminuir a sua maldição. O que é possível diante do relato bíblico de que Caim não se arrependeu, que era filho do maligno, que era um rebelde, é bem possível.
Sim. Outra coisa que eu não sei de verdade se é só uma curiosidade bíblica ou se tem algum pretexto por trás. Mas se você for pensar, nesse trecho pelo menos, mais adiante ele vai dar a genealogia de Sete, que é o próximo filho que vai vir no lugar do Abel aí. A genealogia de Caim, que é o cara que se revoltou contra Deus, ela apresenta avanços culturais e avanços tecnológicos. Só que isso não aparece na genealogia do outro. E aí eu vi, sempre tem gente tentando forçar um pouco a barra, né? Talvez seja mesmo forçar a barra. A ideia de que, olha, quando a pessoa tá fora de Deus, ela tenta substituir Deus de alguma forma. Porque o que é exaltado na outra genealogia é que eles estavam próximos a Deus. Isso não quer dizer que a arte é má, tá? Até porque o que a gente faz dentro do Ictus, e literatura, e cultura, tecnologia, nós usamos, gostamos, e isso é simplesmente resultado da bênção de Deus da vida do homem, na inteligência do homem e tudo. Mas é um negócio que passou aqui pra mim. Eu vejo isso muito mais nesse segundo aspecto que você falou. É evidente que tem um contraste, né? Que a outra genealogia vai buscar o Senhor, andar com Deus. Mas isso não significa... Eu vejo muito mais a questão da graça comum aqui, como é dita, né, na teologia. De Deus, mesmo sendo pessoas incrédulas que não creem nele, Deus usa da sua graça para que elas possam fazer coisas boas e avanços. E de fato são coisas boas. Não é porque são feitas por incrédulos que são ruins. Nós vamos ver aqui criar rebanho, morar em tendas, coisa que o povo de Israel fez por muito tempo. A própria harpa, a flauta, aqui a gente entra numa questão, talvez era muito polêmica para algumas igrejas, porque alguns falam assim, não, a gente não pode esse instrumento porque ele é do diabo, porque ele foi criado num contexto... E aqui nós temos os instrumentos que talvez sejam aqueles mais angelicais, né? Harpas e flautas, sendo criados por incrédulos, pela geração de Caim, que são usados na adoração ao Senhor pelo povo de Israel. Então você vê que é a graça comum permitindo que depois pessoas que consideram o Senhor utilizem desses benefícios, inclusive para adorá-lo. Inclusive eu já vivi uma experiência uma vez numa igreja, já tem muitos anos, onde a gente estava numa reunião de liderança, e aí uma das pessoas que era conselheira lá e tal, ela reclamou, pessoas, tá? Não tô dizendo o gênero da pessoa aqui não, tá? Preservando o máximo a identidade das pessoas. Essa pessoa reclamou que a igreja estava promovendo algum tipo de seminário para, sei lá, eu não lembro qual era, mas vamos tomar como exemplo uma coisa que eu sei que as igrejas fazem aqui. Sei lá, vamos dar para os membros da igreja aqui um seminário sobre controle das finanças, para tentar fugir de algum assunto super bíblico, assim. Não que não seja, tá? Mas a gente vai ver isso. Mas vamos seguir por aí. E essa pessoa, ela se revoltou e falou, mas chega de ficar trazendo pessoas de fora que não são cristãs, porque essas pessoas não têm nada para agregar aqui na igreja, porque nada que vem delas é bom. Aquilo me deu uma assustada na hora, assim, caramba, da onde, né? E aí, depois eu fui até conversar com o pastor que também estava nessa reunião, e aí, conversando, a gente chegou numa frase que eu nem lembro se fui eu que falei ou ele, mas eu guardei isso. Falou, olha, quando você sofrer um ataque do coração e tiver que ser operado às pressas, você pergunta antes se o seu médico é cristão ou não, tá bom? Mas é isso, assim, a hipocrisia pode chegar a tal ponto que as pessoas cristãs, infelizmente, a gente sabe que tem realidades assim, as pessoas só consideram como válido e como correto ou como que engrandece Deus coisas feitas por pessoas cristãs. E, cara, não, existe a graça comum, como o Thiago falou aí, né? Os avanços todos que a sociedade fez, coisas boas que servem os cristãos, feitas por pessoas ímpias. É uma pequenez tão grande de espírito pensar dessa forma, pelo menos é o que eu penso. Vai que vocês dois não pensam, então se ofendendo comigo aqui, né? Sei lá. Não, o pastor só riu, viu, né? Eu vi. Não, fui eu que levantei a bola. Foi eu que levantei a bola. Eu que levantei pra ele cortar. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso dentro da igreja, né? Eu não quero entrar em polêmicas, mas quem nunca aqui ouviu uma reclamação da bateria, da guitarra, do baixo? Só pode violão e piano. E o piano foi usado na execução dos cristãos. Não sei, eu acho... Era instrumento de cabaré antigamente. Então, assim... Eu sou pianista, tá, pessoal? Sou formada em música clássica, então...
Eu gosto. E toco na igreja. Não entrem nesse legalismo aí, da galera. Não. Lembra, a gente falou no começo desse episódio aqui, o que Deus vai olhar é o seu coração. É como você entrega tudo aquilo que você faz pra Ele, com que propósito. É isso que vale diante de Deus, não são as formas, são os conteúdos. E aí, eu acho que pra gente fechar essa parte aqui, a gente entra em Lameque, né? Uhum. Porque Lameque, como o Thiago falou, é um cara bem arrogante. E você vê que ele se coloca na posição de Deus, né? Ou até superior a Deus. Porque Deus deu um castigo para Caim, né? De alguém que matasse ele. E aí ele fala, olha, eu matei um rapaz e se alguém matar Caim vai ser castigado 7 vezes, mas se alguém me matar vai ser 77. Então ele se coloca no lugar de Deus, de que pode dar uma consequência para alguém que matá-lo. E aumenta ainda. E se orgulhando disso, né? Se orgulhando do homicídio. Aí você vê como o pecado está desenfreado a ponto de, em Gênesis 6, Deus falar, olha, o pecado corrompeu a tal ponto a humanidade que a gente vai dar como o Thiago falou lá, né? Um reset reboot. Aqui, um reboot. Um reboot. Mas, nisso que você falou do Lameque, sabe o que é interessante? Dependendo da Bíblia impressa que você tem aqui, você vai perceber esse texto de Lameque destacado do parágrafo. Uhum. Isso indica de que isso é uma poesia. Sim. Tá bom? Um cântico, então Lameque não só falou isso, mas ele criou isso artisticamente para se exaltar ainda mais. Impressionante, né? Sim. Ou seja, nem toda poesia é bonita, tá bom? Tem um detalhe curioso, já que eu venho da área das exatas, né? Que eu sou formado em matemática. Eu achei esse comentário e falei, nossa, que legal, preciso levar isso lá para as pessoas. E inclusive até fiz a conta aqui, você pode fazer aí na sua Bíblia. O Lameque, contando a partir de Adão, ele é a 7ª genealogia, pelo menos a declarada, partindo de Adão. Então, Adão, Caim, Lameque. E com 7 gerações, chegou onde Lameque chegou, no fundo aí do poço, pensando do lado de Deus. Se a gente for contar a genealogia pelo lado do 7, que é pela genealogia que seguiu o nome do Senhor, ela vai chegar em quem? Em quem? Em Enoque. E Enoque foi o único cara que era tão próximo de Deus que, em relato bíblico, ele não experimentou a morte. Ele foi... Não adianta não. Ah, tá bom. Mas, enfim, ele foi um cara... Ele foi o suprassumo da coisa aqui, que Deus até poupou ele e levou ele pro céu antes, sabe? Levou cedo, né, coitado, 300 e poucos. Viveu tão pouco, poxa. Morreu jovem. Mas, assim, eu achei interessante porque, assim, demorou o mesmo tempo aí, as mesmas gerações, para se afundar a ponto de alguém desrespeitar Deus e se colocar no lugar de Deus, e uma linhagem sem Deus, e uma linhagem com Deus chegar ao ápice, assim, sabe? Uhum. Enfim, é uma coisa que, curiosidade, que eu gostei. Esse Lameque não é o pai de Noé, né? Não. É outra geração, tá fazendo um contraste da geração dos filhos de Caim e da geração dos filhos de Sete. Uhum. Só nomes semelhantes. É isso, acho que a gente pode entrar no 25 e 26 para encerrar o capítulo, não? Sim. Então vamos lá, 25 e 26. Adão teve relações com sua mulher novamente e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui é um texto, por exemplo, que faz a gente entender, erroneamente, que eles só tinham 2 filhos e agora ficaram só com um e agora tem 2 de novo. Isso. Mas acho que o que ele substitui aqui é o papel de Abel, né? É o papel de ser a linhagem onde Deus vai lidar mais próximo, assim, de maneira mais próxima. Sim. Inclusive é declarado fortemente aqui. Nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Aliás, não foi nem no 7, né? Foi a partir do Enos. Sim, filho de Sete. Isso. O que eu acho interessante desse texto aqui, né? Novamente a expressão de Eva. Deus me concedeu outro filho. E parece que o nome Sete tem algo a ver com concedido. Então Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então deve ser duro para uma própria mãe falar isso, né? Mas Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. A palavra aqui, entrando na questão que a gente falou lá no comecinho sobre tradução, literalidade, quando Eva fala Deus me concedeu outro filho, literalmente não é filho. Literalmente a palavra é descendente. Ou semente,
que é a mesma palavra de Gênesis 3,15, que eu falei que eu ia voltar e pagar minha dívida da semana passada, que a gente leu, né, lá do proto-evangelho que a gente falou, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar. É a mesma palavra aqui, tá bom? Que é usada para Sete. Eu não sei, pode ser especulação, mas ela só é usada... É a segunda vez que ela é usada, né? Primeiro em Gênesis 3,15, agora aqui. Parece que Eva está se referindo à promessa que Deus tinha dado para ela. Não que ela acreditasse que seria Sete, esse descendente em si, mas ela está relembrando aquilo que Deus tinha falado para ela. Do descendente dela viria a salvação. Eu acho que isso nunca sai da cabeça dela, né? E eu imagino que ela pensava que ela ia ver isso acontecer, né? Sim. E talvez a primeira esperança dela estivesse em Caim, quando ela fala, eu recebi com o auxílio do Senhor, mas ela vê tudo o que acontece e ela agora olha e fala, a graça de Deus está aqui porque Deus me deu outro descendente. E a gente sabe que isso vai se cumprir em Cristo, né? O descendente da mulher que vai trazer salvação. Mas ela não sabia. Exato. Mas é que é interessante notar como Eva recorda a promessa, né? Usando o mesmo termo. E falando do que a gente falou semana passada, de fato é um termo no singular. Que legal. Falando de um descendente que viria e faria isso, né, com a cabeça da serpente. E aqui Eva, ela relembra de alguma forma essa promessa e mostra a sua confiança de que Deus continua cumprindo aquilo que ele falou que faria. Né? E sempre cumprirá. Amém. É isso aí. Só pra gente fechar, Thiago, acho que eu não posso deixar de mencionar o contraste lá que a gente falou acima, né? Depois de Sete dar luz a Enos, fala que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então você tem um contraste. Se a geração de Caim se afasta, sai da presença do Senhor, a geração de Sete busca, invoca, clama pelo nome do Senhor. E aí a gente vai ver semana que vem também mais um pouquinho desse contraste entre as gerações aí. E uma das belezas do Evangelho é porque nós não somos reféns da nossa ascendência. Então, se você tem pais, avós que sempre caminharam longe do Senhor, isso pode ser mudado por você. Verdade. Você pode ser o cara que vai torcer a sua árvore genealógica para o outro lado aqui, e a partir de você, talvez a sua própria descendência possa ser uma descendência conhecida como uma que segue os caminhos do Senhor. Então sempre há tempo, né? Sempre há tempo de se encontrar com Deus. Com isso a gente termina o capítulo 4 e eu digo pra vocês que o capítulo 5 vai ser a nossa prova de fogo, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, porque quando a gente começou esse projeto a gente falou, vamos seguir capítulo a capítulo, mas tem capítulo que é só genealogia, hein? Como é que a gente vai fazer? Vai pular, não vai pular? Como a gente não tem um compromisso de tempo, aqui pode ser que seja um capítulo curtinho próximo. Mas de fato é um capítulo só de genealogia. E eu não tô afim de pular, não. Vocês aceitam o desafio de seguir nele? Vamos ver o que sai? Não, vamos seguir, porque tem algumas observações importantes. Eu acho que vai ser mais curto mesmo, mas tem algumas observações importantes. Beleza, o Thiago já estudou, já. Eu já preguei em Gênesis 5, cara. Você acredita? Putz! O cara falou, o pessoal da minha falou, você prega em genealogia? Mas você que escolheu? Eu escolhi. Parabéns. Foi na parte de Enoque, na verdade, né? Ah, que legal. Bom, vamos ver se a gente consegue tirar leite de pedra aqui. Mas vai sair alguma coisa, com certeza. E a palavra do Senhor sempre tem coisa pra trazer pra gente. Amém. Então fica com a gente aí. Se você tá curioso no que vai ser o próximo episódio, não perca a genealogia. Próximo Toledo, né? E a gente volta então no próximo episódio. Queria lembrar vocês que não conhecem o Ictus Podcast, nós temos entrevistas, nós temos histórias dramatizadas, nós temos... que mais a gente tem lá, Carol? A gente tem o pessoal do Barquinho agora fazendo uma bagunça também. Isso, a gente tem um bate-papo com quem gosta de literatura. A gente fala muito sobre livros, né? A gente pega livros específicos e fica lidando com eles de várias formas diferentes. Tudo lá concentrado em ictus.com.br. Você escreve Ictus como ICHTHUS. E se você quiser conhecer, nós temos sim um clube de assinatura, onde você recebe na sua casa um kit com livros. Todo mês você tem mais detalhes em Clube Ictus, clube com E no final, tá? clubeictus.com.br. E com certeza vai ter um plano que vai ter a sua cara lá, começando pelos pequenos. A gente tem clubes infantis lá começando de 0 anos já, né, Carol?
Isso aí. Então, conheçam lá, você pode ajudar esse ministério nosso, porque é tudo a mesma coisa aqui. Então, participando dos nossos podcasts aí, ouvindo, assinando um dos nossos clubes, participando do nosso Telegram. Nós temos aí um Telegram onde a gente pode discutir os livros que a gente vem lendo. Tem tudo lá no site para vocês, tudo bem? Mais uma vez agradeço o Thiago Moreira por estar com a gente aqui, Carol Simão, eu sou o Thiago Monteiro, @vulgutan, e até o próximo. Sempre um prazer estar com vocês, até a próxima. Isso aí, pessoal, a gente se vê no capítulo 5. Até mais.